Vamos lá, pessoal. O conteúdo de hoje é sobre aprendizado. Como a gente pode usar a prática para fazer o aprendizado ser muito mais rápido, muito mais veloz. E a live de hoje, o que eu vou falar hoje no vídeo, vai ficar no GTV e vai ficar gravado aqui também, depois vai para o meu canal, é como eu aprendi inglês em 4 meses. Obviamente não foi aqui no Brasil, eu estava morando nos Estados Unidos, mas eu vou falar aqui o que eu fiz para aprender inglês em 4 meses. Quais são os hacks, né? A pílula mágica aí, qual que é o segredinho para acontecer isso? E o que a gente precisa estar disposto a fazer, basicamente isso. Porque para aprender alguma coisa nova, eu acredito, e foi o que eu fiz, a gente precisa de uma única coisa: prática. Obviamente que entender o que você está fazendo, olhar para aquilo com. Ter alguém que vai te instruir no processo, por exemplo. Eu estava na aula aprendendo inglês, eu tinha um professor, tudo certinho, tudo belezinha, mas o aprendizado em si veio com a prática. E o ponto principal de tudo é que eu me coloquei numa situação, eu me colocava em situações que me forçavam a praticar. Então, o que eu fiz basicamente? Eu fui morar nos Estados Unidos, queria aprender inglês. Cheguei lá, fiquei um tempo ainda procurando a escola tal. A partir do momento que eu entrei na escola, comecei a estudar, eu fui procurar ambientes que o inglês me favoreciam. Como assim me favoreciam? Me favorecia o aprendizado do inglês. Eu precisava estar em ambientes que eu não usasse o português, porque na região que eu estava nos Estados Unidos tinha bastante brasileiro, e eu criei uma bolha para que esse aprendizado acontecesse de maneira rápida. Eu queria aprender rápido, eu não queria ficar anos e anos para aprender, eu queria aprender rápido. E quando eu cheguei lá, eu falei para as pessoas que eu queria fazer mais ou menos isso, a maioria duvidou, não tem como fazer, tal, é difícil, tem muito brasileiro aqui. Eu estudei uma forma de fazer, achei a escola que eu ia estudar, criei um plano para fazer o aprendizado rápido do jeito que eu queria. Falei, bom, eu vou estudar nessa escola aqui que é em Boston, eu vou achar um lugar para trabalhar que só tem americano e eu vou criar uma rotina que eu fique exposto ao inglês e eu me exponha ao inglês o máximo que eu puder. E independente se essa rotina vai ser boa, confortável ou não. Minha rotina durante um ano foi extremamente desconfortável vamos falar assim, para os padrões normais. Por quê? Porque eu acordava às 5 da manhã para pegar o trem às 6. Eu tinha que acordar às 5 da manhã. No inverno, principalmente, até se colocar roupa tal. Muita neve, complicado. Eu tinha que estar acordado às 5 da manhã. Eu pegava o trem às 6, o trem demorava quase uma hora e pouco para chegar em Boston. Eu morava numa cidade perto de Boston. Esse trem basicamente só tinha gente falando inglês, não tinha brasileiro, não tinha ninguém lá. Então eu já começava a me forçar ali, às vezes comunicando com alguém dentro do trem. Daí eu ia para academia, da academia eu ia para aula. Minha aula começava às 9 da manhã, eu já estava desde as 6 já encontrando formas como eu posso dizer, estar exposto ao inglês. Seja no trem, seja na academia. Eu frequentava uma academia que ficava dentro da Boston University, na avenida da Boston University, e só tinha americano, não tinha brasileiro lá. Tudo isso me forçava a praticar o inglês. Além da aula que eu estava indo todos os dias, das 9 ao meio-dia, eu me colocava em situações, eu me forçava a falar errado. Eu entrava na academia, eu tentava conversar com a pessoa que ficava ali na recepção, mesmo que eu não entendesse nada. Na saída, eu tentava conversar mais um pouco. Aí eu ia para aula às 9 da manhã. Eu ficava das 9 ao meio-dia, 1 hora da tarde, acho que na aula. 9 até 1 hora, mais ou menos isso. A partir do momento que eu saía da aula, eu ficava na aula aprendendo inglês e tal. Era intensivo, 20 horas por semana. Todos os dias eu ia na aula, beleza. Só que isso não foi o suficiente. A partir do momento que eu saía da aula, eu
poderia voltar para casa, ficar ou arrumar algum tipo de trabalho que eu estava junto com um brasileiro, alguma coisa, ou eu poderia fazer o que eu fiz. Eu procurei um lugar para trabalhar que não tivesse nenhum brasileiro. E eu achei esse lugar e entrei numa rotina, entre aspas, frenética de trabalho, estudo, e eu não tinha envolvimento mais com brasileiro, porque eu morava com brasileiros, mas eu saía de casa mais cedo que eles estavam dormindo ainda. Eu saí de casa às 5:30 da manhã, estava todo mundo dormindo, e a hora que eu voltava, porque eu saía da minha escola, da minha casa, ia para Boston, ia para a escola, de Boston eu ia pro meu trabalho, que era um restaurante no meio do caminho, e nesse restaurante não tinha brasileiros. No primeiro dia que eu fui contratado, eu fui, como eu posso dizer, fazer um teste lá, o cara falou, ó, ninguém aqui fala em português. O cara me falou em espanhol mais ou menos, eu falo um pouco de espanhol, ele me ajudou no primeiro dia ali, mas ele falou, a pessoa que vai te treinar e vai aprovar se você vai trabalhar aqui, ela só fala inglês. Eu tendo que me expor ali, tendo que aprender um trabalho novo, tendo que aprender trabalhar da forma deles ali na cozinha. Não trabalhava na cozinha, mas trabalhava na frente do bar ali montando umas saladas, alguma coisa assim. Eu tinha que aprender o trabalho. É por isso que eu falo que quando a gente coloca a nossa mente em situações e a gente se expõe a situações extremas de aprendizado, a nossa mente funciona melhor. Todo mundo acha que não, que tem que ir com calminha. Não. Eu entrei trabalhar num lugar que eu não sabia o trabalho e não sabia inglês. Todo mundo falava inglês e eu tinha que aprender um trabalho rápido se eu quisesse ficar naquele lugar. E a necessidade, a fome, a vontade de querer aprender. Eu queria aprender muito inglês. Eu gosto de inglês, eu gosto de falar inglês. Eu queria muito aprender. E eu falei, não tem outra saída. Eu vou ter que ficar aqui, eu vou ter que entrar aqui e ficar nisso até eu aprender. Eu não tinha alternativas. Quando a gente corta as alternativas, fala, eu vou aprender isso, custe o que custar, e tenha que fazer o que for preciso, a gente aprende muito mais rápido. E eu me colocava nessas situações sem medo de errar. Sem medo. Eu falava um monte de merda no começo. Um monte de merda, tudo errado. Não sabia como chamava nada. Eu entrava na cozinha para pedir utensílios de cozinha, não sabia nada, não sabia o nome das comidas, eu não sabia absolutamente nada, nada. Só que todos os dias eu me forçava a aprender alguma coisa nova. Primeira coisa que eu fiz quando eu entrei trabalhar no restaurante, reuni o pessoal e falei para um cara traduzir para mim lá, um cara que falava um pouco de espanhol, falei, traduz para eles que eu não sei inglês, só que eles podem me corrigir a hora que for necessário. Porque eu não tenho essa de, não me corrige, eu preciso... Pode me corrigir, pode me repreender, falando, você está falando errado, é assim que faz, não é assim. Então eu dei carta branca para as pessoas me corrigirem dentro do trabalho, eu precisava aprender. E a cada momento que eu tinha a oportunidade de aprender alguma coisa nova, eu estava ali imerso. Eu estava com a televisão ligada, quando eu estava em casa no dia de folga, eu deixava a televisão no inglês ligado, para eu ficar ouvindo só aquilo. Não conversava muito com pessoas aqui no Brasil. Eu fiquei imerso naquilo e com uma vontade de aprender e cortei todas as alternativas do não. O não, eu digo, as alternativas de fuga, de falar assim, não vai dar, é muito difícil, demora muito. Simplesmente eu cortei as alternativas e eu me coloquei numa bolha de imersão de falar assim, eu vou me esforçar o máximo que eu puder, para aprender esse novo idioma. O máximo. O que era o máximo? Era acordar às 5 da manhã e dormir quase 1 hora da manhã todos os dias. Durante 1 ano eu fiz isso. Eu trabalhava por volta de 60 a 70 horas por semana, mais 20 horas de escola, mais o tempo de trem e tudo isso na neve. Todo mundo, quem me conhece e sabe que eu morei lá nos Estados Unidos, acha que é uma coisa lindinha. Você aprendeu inglês, que bonito, foi tão fácil. Não foi fácil, não é fácil. Foram 4 meses, por quê? Porque eu estava sob pressão para aprender. Eu me coloquei nessa pressão de eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a fazer isso. Não importa o que aconteça, se vai cair neve,
Se vai cair tempestade que nem caiu, eu vou acordar mais cedo e vou andar na neve lá, vou passar frio, mas eu vou aprender inglês. Eu coloquei aquilo como objetivo único. Eu tenho que aprender inglês. Eu não volto para Indaiatuba, eu não volto para o Brasil sem ter aprendido inglês e sem ter passado por isso aqui. Quando você faz isso para certas habilidades que você deseja aprender ou coisas que você precisa melhorar para aprimorar sua empresa, por exemplo, não tem nada que vai te segurar. Isso eu posso garantir. Nada, nada. Pode demorar um pouco mais. Aí entra o que eu falei ontem no vídeo da paciência. A gente tem que ser paciente. Eu aprendi rápido em 4 meses. Por quê? Porque eu gosto de inglês. Então eu ficava perguntando, eu ficava ouvindo, eu ficava entrando em loja. Nos meus dias de folga eu ia nas lojas e ficava tentando conversar com as pessoas. Me forçando a errar. Eu me forçava a errar. Eu não tinha nada a perder. Esse é o ponto. Eu não tinha nada a perder. E as pessoas, elas têm muito medo de errar, porque elas acham que todo mundo está julgando. O medo de praticar alguma coisa é geralmente porque acha que alguém está julgando aquilo e está falando, ai, que você não sabe falar inglês, ai, que não sei o que, você não sabe montar uma planilha de Excel. Meu, você não sabe gerenciar a tua empresa. Foda-se. Falar o português bem claro, foda-se. Você quer aprender alguma coisa? Enfia a cabeça, baixa a cabeça nisso, compra livro, paga alguém para te ensinar, busca aprender, a internet está aí, tem 1 milhão de cursos, senta a bunda na cadeira, prática é primordial se for aprender a falar uma língua, se for aprender a cozinhar, se for aprender a gerenciar a sua empresa, qualquer coisa que você queira aprender, você precisa de prática, horas de voo, todo mundo treina no simulador, mas a prática mesmo, a hora que você senta no avião lá, o cara que vai aprender, obviamente o simulador serve muito, porque ele é uma prática daquilo que está acontecendo. Mas são horas de voo. Os pilotos são medidos por quem aquele piloto tem não sei quantas mil horas de voo, é muito experiente. E a prática faz você melhorar, porque você vai estar todos os dias ali fazendo alguma coisa nova para aprender. O primeiro dia, você vai montar uma planilha de Excel, por exemplo. Sai um pouco do inglês. Você vai montar uma planilha de Excel. Você não sabe nada. Aí você entra no vídeo, sabe fazer alguma coisa aqui. Aí daqui a pouco você já está entendendo aqui. Já entendendo. Você vai acumulando experiências que daqui a um ano você está montando uma planilha bem feita. Sabe o que está acontecendo, está conseguindo fazer as fórmulas. Se dá algum erro, você já sabe. É a mesma coisa a gestão financeira. Hoje você pode não saber nada. Mas se você debruçar em cima da gestão financeira da tua empresa ou a gestão financeira pessoal, daqui a um ano você vai ser expert. Você vai ser bom naquilo. 6 meses você está muito bom naquilo. Então não existe milagre. Não existe, o Rafael foi lá aprender em 4 meses. Não. Eu aprendi em 4 meses, por quê? Porque eu dobrei o tempo de exposição, tripliquei o tempo de exposição de uma pessoa que demora 1 ano, 1 ano e meio. Eu me expus ao inglês e a prática dele muito mais do que a maioria das pessoas. Muito mais do que a maioria das pessoas. É por isso que eu aprendi. Eu não tenho medo de falar errado. Eu falo um monte de coisa errada ainda em inglês. Eu sou fluente em inglês, mas eu falo um monte de coisa errada. Eu sei, às vezes eu falo errado, eu vi que eu falei, mas já falei. 90, você acha que 5% da população brasileira é fluente em inglês? Você acha que eu estou preocupado que eu estou falando errado? Que isso... Não, eu não estou preocupado. Eu me preocupo em melhorar? Me preocupo em melhorar. Mas eu não estou preocupado quando eu erro. Por quê? Porque se eu não estou errando, eu não estou praticando. A maioria das pessoas fica com tanto medo de errar, achando que os outros vão pensar alguma coisa, que não faz nada, fica paralisado. Então, só para recapitular, saiba o que você quer para você aprender alguma coisa rápido. Saiba exatamente o que você quer. Eu sabia. Quando eu pisei nos Estados Unidos, eu tinha um plano exatamente para aprender inglês. Entre em ação com prática extenuante, exaustivo mesmo, obcecado por aprender aquilo. Todos os dias, não tenha medo de errar, esquece o que os outros estão achando, não tenha medo de errar de nada, esquece. E continue aprimorando, continue percebendo o que você pode melhorar. Não é porque você está errando que você não pode melhorar e vai melhorar, cada vez você vai errar menos. E é isso, e as coisas vão acontecer, e seja paciente, porque os resultados vão vir. Beleza? Esse é o vídeo de hoje aí, que senão não vai caber no IGTV. Abraço.